Olá! Em uma série de entrevistas especiais, o nosso Mosaicos homenageia as multifaces da arte brasileira. Nesta temporada, temos um encontro marcado com a música, o cinema, a dança, o teatro, o ativismo humanitário e a literatura, contando um pouco da trajetória de personalidades em que a vida e a arte se unem. Seja bem-vindo ao Mosaicos, série Multiartes. Odair Camilo é jornalista com ampla atuação internacional, escritor, professor e diretor de relevantes associações. Formado em letras, cursou jornalismo científico e especializou-se em língua inglesa e francesa. É fundador e diretor do jornal Brand News e, como jornalista internacional, realizou mais de 260 viagens pelo mundo. Na literatura, é autor de 6 livros, sendo o último intitulado Resgate de um Sonho, lançado em 2022. Nascido em 31 de julho de 1938, Odair possui 4 filhos e com a esposa Lurdinha Camilo viveu uma bonita união durante longos anos. Saiba um pouco mais sobre quem é Odair Camilo. Odair Camilo é aquela pessoa que veio para Poços de Caldas com 5 anos de idade, quando a Segunda Guerra Mundial ainda estava em fase bruta. E meus pais tinham vindo aqui a primeira vez e gostaram muito de Poços de Caldas. E assim, em conversa, falaram, nossa, nós poderíamos morar aqui em Poços. Foi quando nós viemos em 1943. Eu tinha 8 anos. Eu participava de uma reunião quase que diária com os professores do Instituto Cultural Brasil e Estados Unidos. Eu ia lá para desenvolver o meu inglês, para não esquecer o inglês. Aí, numa dessas idas minha, reuni os professores, falei, gente, vamos fazer uma coisa na escola? Vamos criar um jornalzinho escrito em inglês. Cada um faz uma parte, um faz uma parte de literatura, cada professor faz, tal. E nós fazemos um jornalzinho para circular os alunos e os professores da escola. Cada um vai fazer uma frasezinha, tal, uma criticazinha relacionado aos gossips, né, que são seria assim uma criticazinha sobre o companheiro de aula, né? O jornal, depois de escolhido o nome, Brand News, no dia 6 de novembro de 1975, o dia do aniversário da cidade, de manhã, quando as autoridades estavam todas no palanque na Avenida Francisco Salles, eu entregava um exemplar para cada um deles do jornal. Aí ele saiu do campo escolar e se tornou um jornal social. Mas aqui está um dos últimos jornais Brand News impressos, que foi em janeiro de 2019. Olha, a minha família, ou praticamente todos, eles seguiram aquilo que eu tive como profissão. E meus filhos assimilaram tudo aquilo que eu criei e toquei na vida, e eles também passaram a administrar os meus negócios. E o mais importante foi também o caso da Cláudia, que depois de formada em Campinas, em comunicação, voltou para Poços de Caldas e deu assim uma alavancada no Brand News, que ele se tornou o jornal que era. Ela tocou até o fim e hoje continua com o portal. Agora, o mais interessante também é que a mais velha, a Kátia, ela fazia 1 ou 2 páginas toda vez que saía o jornal. Tinha a parte de Pouso Alegre. O meu trabalho como escritor começou justamente com o estudo da minha filha mais velha, a Cláudia, a Kátia. O dia que ela foi embora para morar em Campinas e para fazer o cursinho, para entrar na faculdade, eu fiz uma crônica na época. E a Kátia foi mesmo embora. E fiz uma crônica muito bonita, muito chorosa.
e culpando as nossas autoridades, né? Como jornalista também tem que, de vez em quando, dar uma alfinetada, né? Por que nossa cidade não tinha uma faculdade, né? Não tinha ainda. Todo mundo tinha que estudar fora. Então, essa crônica levou-me a fazer um pedido dos bancos, o Itaú e o Bradesco principalmente. Eu fiz uma crítica a eles, dizendo o seguinte: além de não participarem da vida social e literária da cidade, dando opções somente para o esporte, esquecendo a literatura, por que eles também não auxiliavam as pessoas, os escritores de Poços de Caldas, os poetas enrostidos, que têm seus trabalhos maravilhosos, mas que ninguém sabe, tudo guardados no fundo de uma gaveta. O Itaú se interessou. Aí o gerente daqui, na época, me ligou e falou: Odair, eles me ligaram lá de São Paulo e querem saber como é que faz. E você quer fazer um livro, né? Falei: então estão pedindo. E eles acabaram fazendo o lançamento do meu livro, meu primeiro livro, em 1985. Então foi esse o início como escritor. Então eu fiz, esse aqui é o 6º livro, né? Resgate de um Sonho. Ele é um livro que resgata, o próprio nome diz, a história da Guarda-Mirim de Poços de Caldas, uma entidade filantrópica voltada ao menor carente, que eu consegui, a duras penas, uma luta em glória, mas consegui há 45 anos atrás. 45 anos atrás. Um livro histórico sobre o que custa, como é difícil manter uma entidade. Aqui vai ter a resposta. E vai ter também, conhecer também as pessoas que não admitiam a criação dessa entidade. Agora, os outros livros seguem a mesma linha, né? Esse aqui, por exemplo, esse aqui foi o livro que eu, depois de 45 anos de viagens, eu resolvi selecionar alguns destinos turísticos e contar a história de cada um numa linguagem assim que é interessante para todos aqueles que gostariam de viajar, né? Eu acho que a viagem é muito interessante porque se você ganhasse na loteria, qual uma das coisas principais que você faria? Vem sempre à mente dessas pessoas uma viagem. Eu gostaria de viajar, eu gostaria de conhecer tal lugar. Falar sobre a Lourdinha é um prazer imenso. A primeira coisa que eu faço de manhã quando eu acordo é lembrar na Lourdinha. E a última coisa que eu faço quando eu vou dormir é também lembrar dela. Eu acho que isso resume tudo aquilo que eu sinto por ela. Sinto até hoje. Bom, Lourdinha é interessante porque, desde o princípio, na segunda edição do jornal, eu já sabia da potencialidade dela. Aí, no segundo jornal, eu já incluí a Lourdinha. Eu arrumei uma coluna de cima e embaixo na página, para ela falar sobre a sociedade, que a gente frequentava a sociedade, né? E ela era respeitada na sociedade. Ela escreveu. Dali começou a participação dela no jornal. E ela
Foi crescendo, crescendo, crescendo. De uma coluninha na primeira edição do jornal, ela terminou aí. Pode ver aqui que tem 7 ou 8 páginas sociais. Então, essa era a capacidade que ela tinha. Agora, como mulher, como mãe, ela foi uma mãe, assim, extremada. Olha, eu ganhei na loteria, vivendo com ela quase 60 anos. Faltou pouquinho para nós completarmos 60 anos de coisa. Então essa homenagem que eu faço para ela de coração. Não sei onde ela está. Eu quero estar com ela, quero voltar, quero achar um caminho para chegar até ela. Não sei quanto. Mas quem sabe, né, a gente pode se reencontrar, né? Deixa essa pergunta no ar. Quem vai me levar para ela novamente?